Olá, boa noite a todos. Hoje eu escolhi um tema para a gente iniciar aí as nossas lives, tá? De toda quarta-feira, cada quarta-feira com um tema diferente. E hoje eu decidi começar por um tema muito relevante e que a demanda é enorme no consultório, tá? As famílias sempre chegam procurando por obediência, né? Gostaria que meu filho fosse mais obediente, gostaria que ele não respondesse, e eu sempre falo com as famílias que eu atendo, isso não é uma opção, tá? Obediência não é o que a gente deveria buscar dos nossos filhos. A gente precisa buscar dos nossos filhos cooperação. E por quê? Obediência é apenas uma hierarquia. E uma hierarquia, ela perde o sentido conforme as crianças vão crescendo, conforme elas vão convivendo em sociedade, elas vão conhecendo outras realidades familiares, elas vão conhecendo outras pessoas com cabeças e princípios diferentes dos nossos. Então essa questão da hierarquia, ela vai sendo quebrada. Então, o que nós hoje devemos buscar com os nossos filhos, na verdade, é a cooperação e não a obediência. Obediência é apenas uma regra. E regra não tem um sentido de forma ética, com moral, com princípios, tá? Ela não vai fazer sentido em um determinado momento para aquela pessoa. Então, vamos pensar em cooperação. E aí, como conseguir a cooperação dos filhos? Quando a gente começa, né, desde pequenininho, desde a criança com seus 2 anos ali, a gente já começa a inserir a disciplina positiva, quando a gente já começa a colocar a criança para estar fazendo algumas coisas de acordo ali com a tabela montessoriana, que eu gosto muito de usar, a gente vai mostrando e desenvolvendo na criança um senso de autorresponsabilidade muito grande, tá? A cooperação, ela não vem de ninguém que não tenha desenvolvido a questão da autorresponsabilidade. Então, para a gente falar, né, de cooperação, o primeiro ponto é eu entender que eu preciso desenvolver autorresponsabilidade no meu filho. E como fazer isso? O primeiro ponto para eu desenvolver autorresponsabilidade é eu desenvolver e eu dar para o meu filho autonomia. E a autonomia eu vou dar para a criança desde os primeiros anos de vida dela, tá? E quando eu falo de autonomia, quanto mais eu deixo a criança fazer aquilo que ela se sente capaz de fazer, mais a sua autonomia é desenvolvida e fortificada. E o que acontece na grande maioria das vezes? A criança, ela deseja executar alguma tarefa, mas nós adultos, por falta de paciência ou por falta de tempo, a gente acaba negando que a criança desenvolva, né, essa habilidade de competência. Por exemplo, às vezes eu tô com pressa e a criança tá lá tentando calçar o sapato. E aí eu falo, você não sabe, deixa que eu calço. E aí a gente acaba fazendo pela criança aquilo que ela poderia estar fazendo. Às vezes a criança vê, né, a mãe ou o pai lavando uma vasilha, varrendo a casa, e aí ela quer fazer também. E a gente fala, não, você é muito pequeno, você não sabe fazer isso. Ah, vai cair, vai quebrar. Eu atendo famílias que às vezes nem permitem que a criança pegue coisas de vidro, né? Não pode pegar um copo de vidro num prato porque é perigoso, porque vai cair, enfim. Então, o que acontece? Eu preciso entender que o meu filho precisa passar por todas as fases do desenvolvimento e, para isso, parte de mim permitir que a criança se desenvolva de forma autônoma, tá?
Eu sei que muitos, na verdade, hoje, nós temos muita família super protetora, tá? Que não quer que a criança passe por uma coisa ou outra, não quer que a criança perca alguma coisa, não quer que a criança se frustre, e aí às vezes faz pela criança aquilo que ela deveria fazer. E isso não é legal, tá? Por quê? Toda vez que eu podo a criança de fazer aquilo que ela se sente capaz de fazer, eu estou podando sua autonomia e mais adiante eu também estou provocando na criança um rebaixamento de autoestima. Por quê? Porque ela nunca vai se sentir capaz de fazer. Aí quando vem para mim uma família com um adolescente que se recusa a cooperar em casa, se recusa a fazer qualquer coisa, que tem que estar brigando, que tem que estar mandando, que é todo aquele desgaste para o adolescente, arrumar o quarto, arrumar a cama, fazer qualquer que seja a mínima coisa, né, de cooperação dentro de casa. As famílias já chegam num ponto que elas estão assim, eu não sei mais o que eu faço. Eu já tirei celular, eu já tirei videogame, já tirei televisão, já tirei passeio, já tirei isso e aquilo, e ele continua sem cooperar comigo. Esse não é o caminho, tá? Eu retirar benefícios não é essa forma que eu vou conseguir, até porque quando a gente vai entender o contexto, a história desse adolescente, foi aquela criança que teve tudo na mão. Aquela criança que não precisava arrumar a cama porque tinha alguém para fazer, aquela criança que nunca precisou lavar um copo, na verdade nunca precisou nem tirar os talheres que ela usava da mesa, né? Então essa criança, muitas vezes ela não teve autonomia nem para escolher o horário de fazer o dever de casa, ela não teve autonomia de nada, sempre tinha alguém para fazer por ela. Então o que vai acontecer hoje? Quando você retira o benefício do adolescente, porque ele se recusa a cooperar, né, a obedecer, você está fazendo só com que ele ache você a mãe ou o pai mais chato do mundo, mais insuportável do mundo, que não compreende, que não entende e que simplesmente não entende o lado dele, tá? Por quê? Porque nós mesmos deixamos eles mal acostumados, porque a gente sempre fez tudo, sempre deu tudo na mão. Então, porque agora, quando a gente percebe que eles, né, na nossa visão, eles já poderiam estar ajudando, e aí eles não cooperam porque eles não aprenderam a cooperar, porque eles não tiveram autonomia, porque eles não desenvolveram autorresponsabilidade, aí a gente começa a tirar coisas, e esse não é o caminho, tá? As famílias que chegam até mim buscando por obediência, elas já chegam num ponto sem esperança, elas já não sabem mais o que fazer, elas já tentaram de tudo, elas já foram em outros profissionais e elas estão assim, a última opção agora a gente vai tentar com você. Mas o que acontece? Esses pais têm que entender que com o adolescente não é um processo simples, é um processo mais complicado, é mais difícil, é mais demorado. Ele é possível, mas ele é mais tenso, tá? Ele é mais longo. Já com as crianças pequenas, quando eu começo a desenvolver isso desde muito cedo, eu consigo fazer com que meu filho entre num processo quase que automático de ter responsabilidades e de ter uma rotina bem estabelecida. E isso, como que eu consigo? Aí a gente vai usar algumas ferramentas que eu utilizo na clínica, tá? Eu utilizo em parceria, a maioria de vocês sabem, o meu acompanhamento ele não fica restrito à criança e ao adolescente, eu faço o acompanhamento parental, eu preciso transformar pais e mães em coterapeutas, porque a criança e o adolescente vai ficar comigo 50 minutos uma vez por semana, mas a maioria do tempo ela está em casa. Então eu preciso transformar esses pais em coterapeutas. E como eu vou fazer isso? Eu vou entender o contexto, eu vou orientar e eu vou dar ferramentas.
A ferramenta mais importante que eu utilizo na clínica hoje é o quadro de rotina, tá? E esse quadro de rotina a gente pode implementar com crianças a partir de 2 anos de idade. No quadro de rotina, a gente vê as atividades, a rotina da criança em conjunto com ela, a gente dá autonomia para ela escolher aqueles horários que são possíveis, óbvio, porque tem horários que eles não são, né? Não tem como a gente remanejar ou a gente ceder para a criança uma coisa ou outra, mas tem alguns horários que eles são sim flexíveis. Então a gente dá autonomia para a criança entender que a partir de agora não vai ter ninguém dando ordens para ela, ela agora é dona do tempo dela. Então o quadro de rotina vai fazer com que a criança se autorregule dentro do próprio tempo, vai fazer com que a criança desenvolva a autonomia e posteriormente a autorresponsabilidade, porque ela começa a entender que as consequências da rotina, né, e as consequências positivas que vêm no cumprir aquela rotina dependem dela, né, e não é influência de pai e mãe. Porque a grande maioria dos nossos filhos, né, não vou falar todos, mas eu sei que é uma grande maioria, tudo que acontece de ruim na vida deles, eles culpam os pais, né? Eu perdi meu celular porque você me tirou meu celular. Ele não vai falar que ele perdeu o celular porque ele não cumpriu algum combinado, ele sempre joga para os pais. Então, quando a gente cria um quadro de rotina e aí a gente dá autonomia para essa criança e para esse adolescente fazer, a tendência é que ele desenvolva um senso de autorresponsabilidade maior, tá? Então, quando a gente coloca isso desde os 2 anos de idade, a criança quando tem 4, 5 anos, ela já está fazendo no piloto automático, tá? Ela já faz aquela rotina dela sem ninguém ficar dando ordens, então você não precisa mandar a criança escovar dente, tomar banho, ela já se autorregula dentro daquilo, ela não vai ficar questionando você se você precisa, eu quero assistir mais desenho, não, porque quando a gente monta o quadro de rotina, a gente já coloca tudo de acordo para que a criança, ela entenda que ela só vai ligar a televisão após o banho, tá? Mas a gente faz isso de uma forma que a gente estimula a motivação intrínseca da criança e que eu não vou ficar utilizando motivações externas o tempo todo. Na verdade, eu faço de uma maneira sutil, que acaba que a gente tem uma motivação extrínseca, porém de uma forma muito sutil que a criança não percebe. Então, ela começa a entender que a motivação vem dela. Então, o quadro de rotina, além de ser a melhor ferramenta aí para a gente conseguir cooperação dos nossos filhos, é uma ótima ferramenta para crianças ansiosas. Por quê? Porque vai evitar que lá na frente ela se torne um adolescente, um adulto procrastinador. A gente sabe que a maioria das pessoas ansiosas hoje, o sintoma comportamental que mais afeta e prejudica o dia a dia é a procrastinação, tá? Então, a gente dar rotina, a gente ter uma rotina pré-estabelecida, não engessada, mas pré-estabelecida com os nossos filhos, vai fazer com que a gente consiga cooperação sem ameaças, sem punições e sem barganhas, tá? Porque às vezes tem pais que não ameaçam, mas eles fazem o contrário, eles dão premiação, eles fazem trocas, barganhas. Isso não é funcional, tá? Porque isso funciona num curto prazo. Não vou dizer que não funciona de forma nenhuma. Num curto prazo isso funciona. Até o castigo, o bater, isso funciona em curto prazo. Então, momentaneamente aquilo é funcional. Porém, em médio e longo, ele vai trazer mais problemas para mim do que realmente vai trazer benefícios, tá? Então, o quadro de rotina, para mim, é o ponto-chave aí de eu conseguir cooperação dos meus filhos. Autonomia e autorresponsabilidade, eu preciso aprender a treinar. Vou dar um exemplo para vocês. Principalmente com adolescentes. Deixa a roupa jogada no quarto, se recusa a levar para o banheiro, para a lavanderia, para o cesto de roupa suja. A gente cria regras e combinados, tá?
para a gente conseguir aí melhorar esse tipo de coisa. Então, um exemplo clássico que é essa questão das roupas, o ideal é que a gente faça o quê? A gente cria um local específico para as roupas serem lavadas. Por exemplo, meu filho deixa a roupa espalhada, põe roupa suja dentro do guarda-roupa, eu tenho que sair catando tudo, eu tenho que sair pegando, porque ele é muito desorganizado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou combinar com o meu filho, tá? Isso não é barganha, isso é uma regra e combinado, que também é uma ferramenta da disciplina positiva, que são as regras e combinados. Nada que é combinado fica, ruim para nenhuma das partes. Então a gente combina assim, olha, a partir de hoje, a gente faz reuniões de família e a gente conversa com os nossos filhos, olha, a partir de hoje, a roupa que vai ser lavada vai ser aquela roupa que está dentro do cesto, na lavanderia ou no banheiro. Se a roupa estiver em qualquer outro lugar da casa, essa roupa não vai ser lavada. E aí, nós temos que entender que para a gente fazer isso, eu tenho que cumprir aquilo que eu estou falando, tá? Porque senão eu acabo ficando, vira uma bola de neve e fica ainda pior. Eu vou falar sobre isso também. Então, eu preciso cumprir com aquilo que foi combinado para que o meu filho também cumpra. Então, eu preciso deixar ele arcar com as consequências dos atos quando, por exemplo, ele não colocar a roupa dele para lavar. E aí, muitas vezes, os pais ficam assim, Meline, mas ele vai ficar sem roupa para vestir. Aí eu sempre digo a mesma coisa, olha, é uma opção dele, ele sabe qual é o combinado, qual é a regra da casa. A roupa tem que ser colocada no cesto. Se ele não está colocando no cesto, é uma opção dele não colocar no cesto, certo? Não é você que está sendo ruim de não lavar. Foi combinado, foi conversado e ele fez a opção de deixar a roupa dele espalhada no quarto. Então o que vai acontecer? Na hora que ele precisar da roupa, a roupa não vai estar lá disponível. E tá tudo bem? E aí ele vai dar um show, e aí ele vai brigar, e aí você vai manter a sua calma e vai falar só a seguinte frase: qual foi o nosso combinado? Eu lavaria as roupas quando elas estivessem aonde? E pronto, não tem que discutir. Se o filho tá fazendo show, se tá chorando, se tá gritando, se tá me chamando disso ou daquilo, não tem problema, tá? Faz parte. Mas ele tem que entender que existe um limite, que existe uma regra e regras são para serem cumpridas, tá? Então, eu deixar ele arcar com a consequência vai fazer com que ele desenvolva a autorresponsabilidade. Eu atendia uma menininha que ela se negava a comer as coisas que eram feitas no almoço. Se a moça que cozinhava fazia arroz, feijão, batata frita, ela queria lasanha. Se fazia lasanha, ela queria arroz, feijão e batata frita. Então, ela sempre era do contra. Então, essa menina veio para mim e eu fui fazer o treino comportamental com ela, criamos uma tabela, um cronograma do que seria feito. Então, eu dei previsibilidade para ela, o que seria feito naquele dia. Ela escolheu coisas que ela queria. A gente foi negociando algumas coisas que ela deveria comer, que eram saudáveis, enfim. E a gente fez recortes, foi uma coisa assim bem lúdica, foi bem legal. Nós fizemos tudo isso e durante uns 15 a 20 dias foi muito funcional, deu muito certo. Porém, quando passou isso, a menina começou de novo. E aí ela piorou, porque ela começou a pegar o prato, ela jogava o prato no chão, quebrava, fazia aquela confusão. Ela piorou de quando ela veio para mim e de antes da gente começar a fazer isso. E aí, eu conversei com os pais e falei, olha, a gente vai precisar ser um pouco mais drástico aí, A gente vai precisar deixar ela sentir as consequências da falta de alimentação, porque ela fazia a pirraça, ela fazia todo esse show e no final das contas ela conseguia o que ela queria, que era comer o biscoito recheado com iogurte, porque a mãe ficava com dó dela ir sem nada para a escola, tá? Então isso foi gerando, essa bola de neve, porque ela sempre conseguia, através desses showzinhos que ela dava, ela conseguia o que ela queria. E aí eu conversei com os pais e falei, olha, a gente vai ter que deixar ela arcar com a consequência do não se alimentar.
ela não vai morrer de fome, mas vocês têm que estar preparados, vocês precisam querer fazer isso, né? Então, se ela se negar a comer aquilo que tem, que já foi combinado, né, que a gente já tinha montado o cardápio, deixa ela ir para a escola sem se alimentar. E aí a gente vai explicar para ela que a alimentação, já que ela não vai, né, não vai comer, então a gente fez uma reunião de novo, eu conversei com ela, junto com os pais, e a gente deixou pré-estabelecido que ou ela comeria aquilo que ela mesma escolheu para o cardápio, que nós juntas ali montamos com os pais, ou ela poderia ir para a escola sem comer nada, mas o biscoito recheado e o iogurte não iriam mais entrar ali, né? Em casa, no horário da refeição, não ia mais ser uma troca. E aí o que aconteceu foi que essa menina foi para a escola, né, sem se alimentar, porque ela fez a pirraça, os pais foram firmes, não deram o biscoito recheado e o iogurte, ela foi para a escola. E aí, óbvio que antes do horário do lanche, a escola ligou para a mãe para que a mãe fosse buscar a menina, porque ela estava passando mal na secretaria. E aí a mãe explicou que era porque ela estava com fome, né, e ela não estava acostumada a ficar sem comer. E aí a mãe disse que não iria buscá-la, que era só para eles pegarem o lanche e deixar ela lanchar lá na secretaria, e quando ela estivesse se sentindo melhor, ela podia voltar para a sala de aula. E assim foi feito. E aí muitas famílias falam assim, nossa Meline, mas isso é muito drástico, eu não tenho coragem de fazer isso com meu filho. Mas às vezes o que falta é a criança e o adolescente sentir, né? Porque a gente não permite que ele se frustre, a gente não permite que ele sinta as consequências dos próprios atos. Então ela sabia que a consequência de não almoçar ia ser ela só poder comer na hora do lanche. Então, com esse ato, foi um ato mais drástico? Foi um ato? Sim, foi. Mas às vezes isso é necessário para a pessoa entender, arcar com a consequência daquele ato. Então, ela teve uma consequência física, a pressão dela baixou, ela se sentiu mal, né? Ela ficou tonta. Ela ia morrer por isso? Ela ia ter um problema de saúde por causa disso? Claro que não, porque a gente não ia ser irresponsável de fazer isso, né? Mas era uma coisa mais simples para ela entender a importância da alimentação. Porque até então, ela achava que o pai e a mãe eram chatos porque estavam obrigando ela a se alimentar de forma correta, obrigando ela não via o sentido na alimentação. E a partir desse dia, sem que a gente fizesse absolutamente nada, essa menina virou outra criança. Ela passou a se alimentar, óbvio que não da maneira que os pais gostariam, né? Porque a gente também idealiza uma coisa muito mais. Mas essa menina começou a se alimentar de uma maneira mais adequada, tá? E aí ela parou de fazer aquelas birras. Às vezes ela ameaçava, não quero isso. Aí a mãe falava, tudo bem, você já sabe que a sua próxima refeição é o horário do lanche. Aí ela, mesmo que fosse um pouquinho, ela se alimentava. Por quê? Nós adultos, né? Se eu vou sair e eu sei que agora eu posso até não estar com fome, mas se eu sei que eu só vou me alimentar daqui a 5 horas, 10 horas, eu sei que eu preciso fazer uma alimentação mais reforçada, porque eu não vou poder me alimentar. Então o que eu faço? Porque eu já tenho consciência, eu já tenho responsabilidade. Então eu falo, deixa eu me prevenir. Então eu vou fazer uma alimentação, mesmo que eu não esteja com fome, eu vou comer alguma coisa para eu conseguir aguardar até aquele horário. Nós temos a consciência e fazemos, mas a criança não tem essa consciência, né? A criança, ela está em desenvolvimento, ela não tem essa percepção, então ela precisa sentir, tá? Então, para o meu filho cooperar, ele precisa entender o sentido das coisas, o porquê que ele está fazendo. Então, é muito importante a gente deixar que a criança desenvolva autonomia e autorresponsabilidade, para ele entender os motivos dele fazer ou não fazer algo, tá, gente? Porque senão, eu, pai, mãe, vou ser sempre o responsável por tudo de bom e de ruim que acontece na vida dos meus filhos. Porque, na verdade, a gente acaba se colocando dessa forma, a gente acaba se colocando como agente da vida dos nossos filhos. Isso não é interessante, isso não é legal.
Não é funcional nem pra gente, porque a gente fica sobrecarregado, igual eu falo, eu tenho 4 filhas. Imagina se eu tivesse que ficar andando atrás das 4, dando ordem, falando coisas pra elas. Eu não ia fazer mais nada, eu não ia trabalhar, eu não ia viver, eu não ia fazer mais nada. Eu ia viver para andar atrás das 4, dando ordens e orientações ali pra ela, tá? Então, quando a gente deixa que a criança desenvolva autonomia e autorresponsabilidade, o maior beneficiado sou eu, que vou tirar uma sobrecarga grande, né? E o meu filho, por ser uma pessoa que tem o senso de cooperação, tá? Que não fica pensando apenas em obediência. É a história do sinal. Eu falo assim, quem é meu paciente que tá aqui assistindo sabe que eu falo isso com todas as famílias. É a história do sinal vermelho. Por que eu não passo um sinal vermelho? Tem pessoas que vai responder, porque eu não quero tomar uma multa. E tem pessoas que vai responder, porque eu não quero colocar minha vida nem de outras pessoas em risco. Então, eu preciso ter essa noção, né? O que eu quero para o meu filho? Eu quero obediência ou eu quero cooperação? Então, nunca desejem obediência dos filhos de vocês. Hoje eu estava atendendo uma família e aí a mãe falou assim, tirei o celular do meu filho porque ele respondeu o pai dele. Aí eu joguei a pergunta para ela, falei assim, o que você quer do seu filho? Você quer que ele seja alguém que lute pelos ideais, que lute pelo aquilo que ele acredita, que corra atrás dos sonhos, né? Que seja uma pessoa questionadora? Claro que eu quero. Aí eu falei com ela, não, você não quer. Porque o que você ensinou para ele hoje é que ele não pode questionar. Que o fato dele questionar, ele tem uma punição. Então o que ele vai aprender é que questionar é errado. Então ele vai sempre aceitar que pessoas falem, que pessoas deem ordem, tá? Não quer dizer que a gente não tem que dar limite, que os nossos filhos não têm que ter respeito, mas o respeito tem que ser mútuo, ele vem e volta, tá? Então, o meu filho me questionar é saudável, só que a gente tem que ensiná-los a questionar de forma adequada, de forma respeitosa. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso respeitando e mostrando para ele que o questionamento ele é válido. Eu preciso validar os sentimentos dos meus filhos. Então, quando a gente pensa em obediência, em cooperação, às vezes a gente acha que é muito simples, uma receitinha de bolo para eu conseguir filhos mais obedientes. Não existe isso, tá? Não existe. É um contexto muito grande. Então, são muitas coisas que a gente tem que pensar. Muitas coisas que acontecem também na questão, né, de conseguir cooperação, aí, de conseguir obediência. Às vezes, um dos pais, ele acredita, né, na psicologia, ele acredita aí no nosso trabalho, ele acredita que pode dar certo uma orientação parental. Mas às vezes um deles, né, na grande maioria das vezes, a mãe acredita e o pai às vezes é mais resistente nessa questão. E aí a mãe fica assim, eu queria muito fazer terapia, mas meu marido não concorda, né? Ele não acredita nisso, ele foi criado de tal forma e ele acha que eu tenho que bater, que eu tenho que castigar, que eu tenho que tirar. Na nossa época, isso deu certo, entre aspas, porque a gente vivia numa sociedade diferente. E deu certo assim, naquele momento a gente obedecia às ordens por medo, na grande maioria das vezes, não por respeito ou porque a gente tinha o sentido real do que a gente estava fazendo. Era mais uma questão de medo. E hoje somos pessoas extremamente adoecidas, né? Que estamos sempre precisando da aprovação do outro, estamos sempre precisando que alguém venha e nos diga que está tudo ok. Por mais que eu faça perfeito, que eu faça as coisas bem feitas, eu tô sempre precisando que alguém venha e me valide, tá? Porque eu não fui validado lá atrás, então eu fico buscando isso hoje na minha vida adulta. Então, o que acontece? Os nossos filhos, eles estão vivendo num mundo hoje totalmente diferente que nós vivemos, né? Hoje é um novo normal, que eu particularmente, Meline, não estou falando agora como psicóloga, eu particularmente acho que para mim eu nunca vou ver isso como um novo normal, porque para mim muitas coisas não são normais. Mas é isso que os nossos filhos estão inseridos. Então, às vezes, chegam pais, né, relatando algumas coisas para mim, num desespero, e eu falo, gente,
é o novo normal e a gente vai ter que se adequar, a gente vai ter, né, que aprender a conviver nisso aí. Por quê? Porque os nossos filhos estão inseridos nessa nova realidade. Então a gente vai ter que se adequar ou a gente vai perder os nossos filhos para o mundo muito mais rápido do que a gente imagina, tá? Então assim, eu sei o quanto é difícil, né? Eu tenho 4 filhas, eu sei, assim, o meu laboratório é dentro da minha casa, aqui eu sei tudo que eu fiz de errado e sei as coisas que eu acerto também. E assim, uma coisa eu falo com vocês, se você que é mãe, quer levar o seu filho, quer buscar uma ajuda, dê o primeiro passo e comece. A grande maioria das famílias que iniciaram o processo assim, né, com a mãe querendo e o pai às vezes não vendo tanto sentido, na hora que começa a ver o resultado, eles acabam aderindo ao processo. E é aquilo, a criança não vem com manual de instrução, mas hoje nós temos técnicas, temos ferramentas e hoje nós temos instruções muito efetivas sim para a educação dos nossos filhos, porque a gente estuda para tudo, mas a gente não estuda para ser pai e mãe, né? Então a gente precisa sim de ferramentas e a gente precisa entender de como conseguir essa cooperação dos nossos filhos, que é tão difícil quando a gente olha assim, a gente, né? Porque a gente vai utilizar as ferramentas que foram utilizadas com a gente, que era castigo, punição, barganha, mas hoje isso não é mais funcional, isso não dá certo. Tem família que tudo que a criança vai fazer, ela pede alguma coisa em troca. Se o pai fala assim, pega um copo de água para mim ali, o que você vai me dar? O que eu vou ganhar? Isso não é funcional, tá? E para isso parar de acontecer, não adianta eu achar que o meu filho, ele vai mudar. A mudança parte de mim, do adulto, tá? Porque quando eu mudo, meu filho se transforma. Então, o que eu quero falar para vocês é que busquem cooperação, jamais busquem obediência, tá? Obediência não é funcional. Obediência é uma hierarquia que tem caído por terra cada vez mais cedo nas famílias. Então vamos buscar cooperação dos nossos filhos. E buscar essa cooperação, eu vou ser bem sincera para vocês, não é difícil. Na verdade, os nossos filhos, eles querem, só que a gente não sabe ouvi-los. A gente não sabe parar e escutar o que eles estão falando, tá? Então, vamos tentar fazer, né, uma reflexão, né, disso tudo que eu falei para vocês hoje, tá? E eu espero que vocês tenham gostado da live. Cássia, faz tempo que a gente não se encontra, né? Cássia é uma querida, sempre esteve nos meus grupos aí de disciplina positiva. Então, assim, sempre que vocês tiverem uma dúvida, sempre que vocês tiverem uma dificuldade, procura a ajuda de um profissional, tá? Desconstrói isso que a psicologia é para quem é doido, eu não tenho problema, todos nós temos problema e a ajuda profissional, ela vem para facilitar a nossa vida, tá? Para trazer ferramentas efetivas para que a gente consiga aí dar passos para frente, passos positivos com a nossa família, tá? É isso que eu queria falar para vocês hoje. E eu falei, toda segunda-feira agora eu vou fazer uma live com estudos de caso, tá? E na quarta-feira eu vou fazer a live nesse formato aqui, tá? Dando algumas orientações para vocês. Vou abrir uma caixinha na terça-feira para que vocês, né, se quiserem fazer perguntas para eu estar respondendo durante a live, vai ser um prazer. Muito obrigado por todos vocês que ficaram aqui comigo esse tempo, tá? A minha pretensão é fazer uma live mais curta, 30 minutos aí, para não ficar cansativo, tá? E é isso. Boa noite para vocês e até a próxima quarta. Tchau, tchau.